FM. Você ouve agora Saúde em Dia. Saúde em Dia. Dicas e informações de saúde e bem-estar para você viver bem melhor. Saúde em Dia. Olá, muito boa tarde para você que está ligadinho e ligadinha aqui na melhor estação, na 106.3, a Rádio Fema FM. Nós somos a emissora feita para você, cumprindo o nosso compromisso, a nossa missão de promover temas imprescindíveis para uma sociedade mais desenvolvida e mais saudável. A gente está chegando com o nosso Saúde em Dia nesta terça-feira, todas as terças, depois aí de uma longa caminhada, a gente começa o conteúdo da tarde falando ainda mais sobre esse bem, eu digo mais precioso, é a saúde. E hoje eu tenho a honra e o prazer de ter o Saúde em Dia para você, com a presença de uma grande profissional da área da saúde, doutora Heloíse Silvestre, que está nos abrilhantando aqui. Boa tarde, doutora Elo. Bem-vinda de volta à nossa emissora Rádio Fema. É um prazer poder te receber aqui. Boa tarde, Eli. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É um prazer enorme, uma honra estar aqui de novo contigo. E vamos bater um papo hoje muito legal, tenho certeza. Sem dúvida alguma, a doutora Elo tem contribuído muito com o nosso conteúdo através do Dose de Saúde. Você aí, então, tá pela frequência 106.3, tá ouvindo essa voz, você já ouviu aqui na nossa programação, porque esse conteúdo já vem, né, há cerca de 2 semanas, está no ar, o Dose de Saúde, falando sobre saúde hormonal, tanto para homens quanto para mulheres, e é por isso que eu chamo a tua atenção, porque a gente vai falar sobre esse tema agora. Mas primeiro, doutora Elo, eu quero te deixar à vontade para falar um pouquinho sobre você, né? Muito bem. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a doutora Heloíse Silvestre, doutora Elo, para os mais conhecidos. Eu atuo aqui em Santa Rosa, no Instituto Abad de Santos, e também em Novo Hamburgo, onde nós temos outra unidade. E hoje eu me dedico principalmente a trabalhar nas áreas de terapias hormonais, emagrecimento, longevidade, performance, tanto para homens quanto para mulheres, né? A gente já fez um programa aqui só para mulheres, mas não é só para elas. E a minha trajetória, né? Eu acabei entrando nessa área por uma necessidade muito individual minha, de me tratar, de me curar. Então, muito nova, eu apresentei muitos sintomas que na época eu não sabia o que estava acontecendo comigo, e depois eu fui descobrir que eram sintomas de deficiência hormonal. Então eu me sentia muito cansada, muito irritada, sempre ansiosa, não conseguia dormir direito, não tinha mais libido. Então estava me atrapalhando até no meu trabalho, né, no relacionamento, em tudo, em toda a minha vida realmente estava um caos por conta disso. Eu fazia exames e estava tudo bem, estava tudo normal nos exames, e eu mesmo sendo médica não conseguia entender o que estava acontecendo comigo. E aí eu decidi buscar mais informação, buscar mais conhecimento, estudar mais a fundo, comecei a estudar mais de nutrientes, de vitaminas, de hormônios, e aí consegui devagarinho ir restaurando a minha própria saúde. E depois que eu vi que eu podia transformar a minha saúde, fui aplicando nas pessoas próximas, né? Nos familiares, que viraram as primeiras cobaias ali. E acabei realmente tomando como missão ajudar outras pessoas a melhorar a saúde, né? Através do reequilíbrio dos hormônios, do emagrecimento, da suplementação, de realmente olhar o corpo como um todo, não olhar só os exames, e conseguir construir essa saúde de volta, porque sim, a saúde é o nosso bem mais precioso, é o nosso maior patrimônio, né? Através da saúde que a gente consegue ter todas as outras coisas na nossa vida. Maravilha, doutora, quando se fala em saúde hormonal, né? Ainda é algo, assim, por mais que a gente esteja vivendo na era da informação, mas o conhecimento assertivo acerca da questão hormonal ainda é algo inacessível para muita gente, não é? Tem muitos mitos ainda a respeito disso, e não é à toa que a gente começou o Dose de Saúde, aquele primeiro, o primeiro áudio do Dose de Saúde, a doutora traz isso muito claramente. Mas eu não ia perder a oportunidade de te ouvir, né, no ao vivo, falar um pouco sobre isso, e já desmistificando essa questão da saúde hormonal. Sim, existem muitos mitos, muitos preconceitos ainda. Eu já falei que esse programa, o Dose de Saúde, vai ser para ouvir muitas verdades que muita gente não fala, para quebrar mitos, para romper com medos, porque hoje a gente tem formas extremamente seguras de trabalhar com terapia hormonal. Na verdade, o medo, ele tem uma raiz, ele nasceu de algum lugar, né? E o medo da terapia hormonal, ele veio principalmente de um estudo já muito antigo, lá de 2002, que chama WHI,
em que mulheres na menopausa foram tratadas com comprimidos de hormônio sintético e um progestágeno sintético injetável, que era a medroxiprogesterona. E essa combinação, ela realmente teve alguns efeitos colaterais. Então, aumentou o risco de algumas doenças, aumentou o risco de trombose, de câncer em alguns subgrupos. E a partir desse estudo se gerou um pânico generalizado e as mulheres deixaram de ter acesso à terapia hormonal, os médicos deixaram de prescrever terapia hormonal, mas na verdade aquilo era uma forma de fazer terapia hormonal que hoje já nem se usa mais. Então, quando a gente trabalha com uma terapia hormonal, por exemplo, com vias não orais, né? O mais importante é isso, é a gente evitar a via oral, a gente trabalhar com uma via que seja que não tenha passagem hepática, então ou um gel transdérmico que não tem uma absorção muito boa, ou um implante subcutâneo, que é uma forma muito mais segura de a gente trabalhar, muito mais estável, a gente não tem esses riscos, muito pelo contrário. Hoje a gente tem muitos estudos já na ciência mostrando que a reposição hormonal bem feita, personalizada, por uma via segura, ela reduz o risco de inúmeras doenças, de câncer de mama, de Alzheimer, de infarto, de osteoporose, de fraturas. Então, o impacto, ele é muito positivo, além de melhorar todos os sintomas que realmente diminuem demais a qualidade de vida. Então, a gente não pode ficar preso num conhecimento que já está ultrapassado. A gente precisa se atualizar junto com a medicina, junto com a ciência e entender o que cada pessoa precisa para, de fato, melhorar a sua saúde. Maravilha. E por falar em melhorar a saúde, e eu perguntava no início, assim, da Elo, né? A gente vê com muita disposição sempre, né, doutora Heloísa? Então, você, assim, é o depoimento, né? O exemplo vivo de quem conseguiu revolucionar a forma como o teu corpo vinha funcionando, né? E passou a funcionar. Então, eu queria, assim, que você destacasse nessas mudanças que aconteceram nessa tua transformação, o que mais, assim, te impactou e coincide com o que tu vê as pacientes também procurando esse apoio. Essa disposição nem sempre foi assim. Na época que eu comecei a estudar, mas isso eu trabalhava no hospital, então eu era diretora clínica de um hospital e a minha rotina de trabalho era extremamente cansativa, era muito intensa. E eu me sentia muito fadigada, assim, eu não conseguia acordar de manhã bem, então eu acordava realmente muito cansada, eu passava o dia inteiro me arrastando, chegava meio da tarde, eu estava assim, esgotada, eu não tinha mais nem condições de fazer, às vezes, um raciocínio clínico direito, porque nem o cérebro funcionava mais, sabe aquela névoa mental, aquela fadiga mental, era isso que me atrapalhava até mais, eu acho, do que a fadiga física em si, né? Era muito a fadiga mental, porque eu trabalho muito com o mental. Então, quando isso começou a impactar no meu trabalho e junto disso, as alterações de humor também me atrapalharam muito. Então, eu comecei a ficar muito irritada, sem paciência, ansiosa. Eu sou uma pessoa naturalmente calma e eu comecei a ter crises de ansiedade. Então, isso começou a atrapalhar demais, tanto a minha vida pessoal quanto a minha vida profissional. E a partir do momento que eu comecei a realmente entender o que o meu corpo precisava para se reequilibrar, eu comecei a suplementar algumas vitaminas que eu estava precisando e principalmente depois que eu entendi que os principais sintomas que eu tinha eram relacionados a uma deficiência de testosterona, muito cedo já, né? Eu não tinha nem 30 anos de idade quando eu comecei esses tratamentos em mim. A partir desse momento a minha vida se transformou e foi uma transformação tão grande, mas tão grande, que por isso que eu falo que eu levei disso a minha missão realmente de ajudar outras pessoas, porque foi de um dia para o outro praticamente. Quando eu comecei a minha reposição hormonal, eu comecei já com implantes hormonais, usei implante de testosterona e de NAD, que não é um hormônio, é uma substância que produz energia no nosso corpo, que a gente também costuma ter uma deficiência ao longo dos anos. Então, foi o que eu comecei de tratamento e foi realmente muito transformador, porque no dia seguinte eu já me sentia outra pessoa, eu acordei bem disposta, eu já não ficava mais tão cansada ao longo do dia. Claro que a melhora é progressiva, né? Sim. Mas eu acho que eu estava precisando tanto que já no primeiro dia eu já notei diferença. E a partir disso a minha vida só foi melhorando, né? Hoje, com quase 37 anos, eu me sinto muito melhor do que quando eu tinha 27, por exemplo. Então, essa transformação foi muito grande para mim e é uma alegria muito grande mesmo poder levar isso para mais pessoas.
Eu tenho certeza que são depoimentos assim que você tem colhido, né, das tuas pacientes, porque tu acompanha o paciente de uma forma muito próxima. E eu já aproveito para dizer aqui que, né, ressaltar o que eu tenho dito de forma um pouco mais superficial, mas hoje me sinto muito segura para dizer que eu estou sendo acompanhada pela doutora Elô, sou paciente dela, então eu tenho toda a propriedade para falar aqui para você que é algo realmente diferenciado, que eu, os meus 45 anos de idade, nunca tinha tido, e a melhora, já estou colhendo os frutos desse tratamento, né, com a melhora muito grande no sono. Eu sofro, né, com a questão do sono, a má qualidade do sono há muito tempo, e de todos os tratamentos que eu já fiz até hoje, esse tem sido, assim, com um impacto muito positivo no meu sono. E eu fico muito feliz, quero de público aqui te agradecer por todo esse cuidado com a gente, né? Não só com a Eli Rodrigues, mas com aqui a Rádio FEMA, a nossa coordenadora André, e dizer que não consigo imaginar o que você sente ao ouvir os demais pacientes falando dessa transformação, doutora Elô. O que te faz, assim, que toca mais o teu coração? Se tu quiser destacar pra gente algum caso, assim, né, que realmente te fez reafirmar a tua missão de cuidar de nós mulheres e dos homens também. A felicidade é toda minha de poder te acompanhar, de poder te ver cada vez melhor. E é muito gratificante mesmo ver a transformação das pessoas, porque muitas pessoas vêm me procurar, por exemplo, para emagrecimento, né? Que é uma queixa muito frequente. E muitas vezes a perda de peso, ela acaba sendo praticamente uma consequência de todo o restante que a gente vai organizando. E são tantas outras coisas que melhoram ao longo desse processo, que eu falo que a perda de peso acaba sendo um bônus, porque a saúde que a gente vai construindo vai muito além da questão do peso. E eu acredito que o que mais me toca eu escuto tantas vezes no consultório, seja de homens, seja de mulheres, né, dos dois públicos, pessoas dizendo que já consultaram com inúmeros outros profissionais, né, relatando os sintomas, e que simplesmente ouviram que os exames estão normais e que não tem nada que possa ser feito. Isso me deixa profundamente triste, porque a gente sabe que o nosso corpo, ele é feito para viver bem, com saúde, com performance. Se a gente não está se sentindo bem, é o nosso corpo pedindo ajuda, é o nosso corpo pedindo socorro. Se a gente está cansado, ou se a gente não está com o humor bom, ou se a gente não está conseguindo dormir, se a gente não tem libido, se a gente tem dores, são sintomas, são sinais que o nosso corpo está dando, pedindo ajuda, pedindo socorro. E a gente precisa aprender a ouvir esses sinais e entender que não é só olhar o resultado de um exame, só olhar o número num papel. A gente precisa tratar as pessoas, não os exames, simplesmente. Porque o exame, ele pode alterar muito tarde e os sintomas, eles vêm muito mais cedo. Então, o que eu tenho, assim, de mais gratificante é poder ajudar essas pessoas que às vezes já estão até quase desistindo de tentar, de tantas vezes que tiveram a porta fechada na cara, por assim dizer, sabe? De ouvir que não tem o que ser feito, que tá tudo bem, que é assim mesmo, que tem que aguentar. Então, é realmente muito gratificante poder ajudar essas pessoas. E tu fala algo muito real, essa coisa de chegar, né, aos 40 anos, por exemplo, mas isso pode ser bem menos idade, as pessoas apresentam, né? E você ter que ouvir, é normal, é a idade chegando. Gente, é algo, realmente é uma sentença, assim, que a gente não pode aceitar. Tem que buscar ajuda, buscar profissionais que realmente tenham essa capacidade. Tá aqui uma dessas profissionais que eu tenho. A gente teve a bênção, acompanho o teu trabalho há mais de 3 anos, né? Tem bastante tempo já que a gente se conhece. E a gente sabe, todo o conteúdo que tu traz é com muita responsabilidade, doutora Elô. E aí é uma honra para a Rádio FEMA poder levar mundo afora, né, a conhecimento ainda mais da notoriedade a esse trabalho que você realiza. Doutora Elô, eu quero ainda que você fale aqui pra gente um pouco sobre essa questão do tratamento individualizado, sim, e voltado também para a questão da genética, né? Que isso. Fala como é que funciona, como que as pessoas podem entender essa abordagem bem individualizada. Então, a gente precisa entender que cada corpo é único, né? E um protocolo genérico, uma receita genérica, ela não vai funcionar para todo mundo. A ciência, a medicina, por muitos anos tentou fazer com que a gente vivesse mais tempo. E a gente conseguiu isso, né? A gente vive até os 80, 90, 100 anos de idade, talvez até mais. E agora a gente tem estudado muito como que a gente pode fazer para ter qualidade de vida durante esse tempo, né? Porque sim, longevidade não é só viver mais tempo, mas é viver bem pelo máximo de tempo que a gente puder. Sim.
E quando a gente busca a longevidade, a gente precisa ter um olhar muito individualizado para cada pessoa, porque cada pessoa tem o seu metabolismo, tem a sua genética, tem uma necessidade específica. Então, a gente precisa olhar cada vez com mais refinamento. E a genética, ela traz informações que a gente tem usado muito hoje na prática clínica, que nenhum outro exame mostra. Porque cada pessoa tem o seu DNA. É como se a gente pudesse ler o mapa do nosso corpo. E cada pessoa tem o seu mapa. Então, ali a gente tem informações riquíssimas. Não estou falando só de predisposição a doenças, que é o que as pessoas associam muito com genética. Eu estou falando de entender como que funciona o seu metabolismo, qual tipo de dieta é melhor para ele, qual tipo de atividade física responde melhor no teu corpo, qual nutriente o teu corpo tem mais necessidade, porque de repente a gente vai estar suplementando um nutriente que você não precisa tanto, ou deixando de suplementar um nutriente que você precisa em doses mais elevadas, porque isso tem uma variabilidade genética, né? Hoje a gente consegue ver até se o teu corpo, por exemplo, vai responder melhor ou pior aos medicamentos do emagrecimento, ali aos análogos de GLP-1. Então, tudo tem relação com o indivíduo, especificamente com a sua genética, com o seu mapa. Então, é como se a gente pudesse começar uma viagem com o mapa na mão, ao invés de começar a viagem no escuro, como a gente tinha que fazer antigamente, que não tinha GPS. Exatamente. Então, o trabalho fica muito mais personalizado, e isso é importante para que a gente tenha resultado, né? Porque o que a gente busca, de fato, é resultado. Meu compromisso é com o resultado, com o trabalho de excelência, com a ciência. Então, quanto mais personalizado eu tiver esse cuidado, mais resultado eu consigo entregar. Maravilha. Saúde e consciência, né? Como a gente também tem aqui no bordão do nosso Dose de Saúde. Eu assim, convido você a acompanhar a programação da Rádio Fema todos os dias. Você acompanha aqui no nosso quadro. Vou até falar aqui os horários para você que porventura está aqui assistindo nosso conteúdo, não pode assistir, né? Ouvir o dia inteiro, mas a gente tem aqui, ó, pela manhã, na metade da manhã também, às 7h30, às 9h15, ao meio-dia e também às 15h30, Dose de Saúde aqui na nossa programação da 106.3. E nesse contexto, como nós estamos no ambiente escolar, doutora, falar não dá para colar do coleguinha, né? O tratamento. Cada um tem o seu perfil, e por isso a gente muitas vezes conversa e alguém diz, eu tô fazendo tal coisa. Legal, é bacana essa troca de ideia, mas não quer dizer que vai funcionar para você, né? Então, por isso eu sou muito assim, compreendo a importância, né, dessa abordagem que tu traz aqui pra gente, desse acompanhamento individualizado. Doutora Elo, eu quero ainda aproveitar, né, a tua vinda até aqui para estar com a gente, e que você fale um pouco assim de como que é para ti poder compartilhar esse conteúdo. Eu vejo que você produz bastante conteúdo nas tuas redes sociais. Imagina, não tem como medir o impacto dessas orientações assertivas, né, para a vida das pessoas. Então, a doutora Elo, além de toda essa bagagem, né, técnica e tudo, também trabalha a comunicação de uma forma bem, né, vamos dizer assim, com muita competência, né? Como é que tu busca essa inspiração, doutora? É cada conteúdo mais interessante que o outro, de uma forma criativa, com analogias muito compreensivas. Conta um pouquinho pra gente também dessa dinâmica. Eu me inspiro muito nos meus pacientes, na verdade, porque a gente escuta muita história no consultório, né? Então, eu fui desenvolvendo essa questão da comunicação ao longo da minha trajetória, porque eu senti a necessidade realmente de levar a informação para uma quantidade maior de pessoas, né? Porque eu, como médica, eu consigo atender um número limitado de pessoas, por mais que eu quisesse atender 7 dias por semana, muitas horas por dia, mesmo assim seria limitado. E hoje, com a comunicação, seja na rede social, seja em palestras, seja na rádio, seja em qualquer meio de comunicação, a gente consegue atingir um número muito maior de pessoas. E eu vejo que, apesar de a informação hoje estar muito disponível, o conhecimento estar muito disponível, é muito difícil para quem é leigo fazer um filtro do que é informação de qualidade, do que não é, do que é mito, do que é verdade, do que tem embasamento científico, do que é achismo. Então, eu vejo que é realmente até um dever meu de servir as pessoas, trabalhar com a comunicação. E eu tive que aprender a fazer isso, viu? Eu não tinha isso naturalmente. Eu não tinha nem rede social quando eu comecei a trabalhar com isso, para tu ter ideia. Isso. Então, é um esforço contínuo de entender que através da minha comunicação eu posso alcançar mais pessoas, ajudar mais pessoas. É uma forma de, né? Eu vejo como uma forma de servir também.
Então, eu me inspiro nas pessoas, nos pacientes e tento levar cada vez mais informação. E com certeza tu é inspiração para muitos outros profissionais. Deixo aqui como, né, sugestão, você aí porventura ainda duvide da sua capacidade de comunicar o que você conhece, o que você tem vivência, tá aqui, né, e por isso a provocação, tá? A pergunta, porque eu sei que tu é inspiração para muitos outros profissionais, inclusive tu é mentora também de médicos, não é isso? Fala um pouquinho sobre esse trabalho pra gente. Essa também é uma outra forma de conseguir atingir mais pessoas, né? De conseguir ajudar mais pessoas. Então, a partir do momento que eu consigo ensinar o que eu faço para outros médicos, esses médicos vão atender mais pessoas e assim a gente vai tendo como se fosse uma reação em cadeia. Porque, infelizmente, hoje no ensino da medicina convencional, se fala muito pouco ou quase nada sobre esses temas, né? Sobre reposição hormonal, sobre longevidade, sobre suplementação. A medicina convencional ela é muito focada apenas no tratamento de doenças em si. E não estou falando que isso é ruim, é extremamente importante, mas não é tudo. A gente tem também o outro lado, que é a prevenção de doenças, é a promoção de saúde. Então, quando a gente estuda só na medicina convencional, a gente fica limitado, né? Eu tive que buscar o conhecimento fora, em outros cursos, em especializações, em pós-graduações. Então, ao transmitir esse conhecimento, ao formar outros médicos também nessas áreas, eu consigo estender o alcance do meu trabalho. Então, é mais uma missão que eu consegui encontrar aí no meio do caminho e que eu tenho muita satisfação em fazer, porque realmente, quanto mais médicos a gente estiver entendendo sobre isso e tratando isso, mais saúde as pessoas vão ter. Porque isso é para médico de qualquer especialidade. Hoje, qualquer médico de qualquer especialidade precisa saber tratar ou entender, pelo menos, a obesidade, a deficiência hormonal, porque todo mundo vai, né, a não ser quem morre antes, mas senão todo mundo vai passar por um período de declínio hormonal, homens ou mulheres. A partir dos 30 anos, todo mundo começa a ter uma diminuição da produção hormonal. A partir dos 40, ladeira abaixo, e em algum momento da vida vai ter uma necessidade de fazer uma regulação hormonal. Então, todo médico precisa, no mínimo, entender sobre isso. Talvez não vá especificamente tratar, porque quer se dedicar a uma outra área, mas entender, saber recomendar para um colega que atue nessas áreas. Então, é realmente importante para que a gente possa trazer mais saúde para as pessoas. Maravilha! Essa é a doutora Heloíse Silvestre, a minha doutora, nossa doutora, e aqui com a gente no nosso Dose de Saúde. Vamos, então, considerar oficialmente lançado o Dose de Saúde, né, doutora Elo? Hoje é a estreia oficial do Dose de Saúde. Eu adorei esse nome, né? Porque... Fala um pouco pra gente sobre isso, porque você que estudou, que montou, né, esse cronograma de conteúdo, explica pra gente, então, como é que foi chegar até aqui e deixa um gostinho, assim, ó, pra quem ainda não ouviu ou quer ouvir as demais edições que estão chegando. Eu falo muito, né, sobre a questão da promoção da saúde. Então, assim como na medicina a gente recebe doses de remédio, aqui a gente está para receber doses de saúde. Então, a gente vai ter muito tema aqui falando sobre saúde, sobre terapia hormonal, sobre longevidade, sobre emagrecimento, sobre tudo que envolve aí a saúde. E eu convido vocês a nos acompanharem. Teremos encontros regulares aqui ao vivo, temos programetes durante a semana, que são áudios curtos ali para trazer alguma novidade, algum conteúdo, quebrar algum mito, falar alguma verdade. Então, eu estou bastante animada. Maravilha, muitas verdades, viu? E agradecer, 5 minutos faltando para as 14 horas, o tempo aqui não é muito nosso amigo, vai muito mais rápido, principalmente quando o assunto é bom, né? Então, se você aí chegou agora, então, não se preocupa, não fica triste, tá? Se você tá pela frequência 106.3, dá uma espiada lá no Facebook, o nosso conteúdo indo ao vivo, e também nas demais redes sociais da nossa emissora, a gente vai botar esse bate-papo para você ouvir na íntegra. Doutor, eu quero te deixar à vontade, então, tá? Para acrescentar algo que a Eli Rodrigues não perguntou, que é importante nessa passagem, por essa visita tua por aqui, deixar. E, sem dúvida alguma, também você dizer um até breve, até a próxima edição, porque logo, logo a gente vai, né, você vai estar de volta aqui para mais uma edição ao vivo do nosso Dose de Saúde. Deixo para ti. Muito obrigada, Eli, pelo convite de estar aqui contigo. É realmente um prazer, uma honra. E eu tenho certeza que teremos ainda muitos encontros maravilhosos como esse. O tempo realmente passa rápido. E eu quero deixar, assim, uma mensagem para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, que eu acredito de verdade que
todos nós nascemos para brilhar. Eu falo muito sobre isso, porque realmente a gente está aqui para viver uma vida extraordinária, para viver uma vida bem, com saúde, com disposição, com energia. E se você não está se sentindo bem, é porque alguma coisa aí está precisando de ajuste. Então, não ignore isso, procure ajuda. Se você tem receios, tem medos, procure conhecimento, informação. Eu sempre falo que medo a gente trata com conhecimento. Exato. E eu estou à disposição, se alguém aqui quiser tirar alguma dúvida comigo, pode me encontrar lá no Instagram, na minha rede social, é @DRA_EloiseSilvestre.médica, Heloise com H. Tem o Instagram do Instituto também, que é @Instituto Abade Santos. Então, quiser me mandar uma mensagem, me mandar um direct, eu estou à disposição. Sugestão de temas para a gente conversar aqui também, a gente está sempre aberto. E com certeza nos veremos muito em breve. Muito em breve estará de volta aqui a doutora Elo. Muito obrigada, gratidão. Não tenho nem palavras para te agradecer, né, o quanto que isso tem sido importante na minha vida. E eu tenho certeza na vida de tantas pessoas aí que, embora não tenham tratamento contigo diretamente, mas que se alimentam dessas tuas orientações para poder conquistar mais qualidade de vida, gente. Não tenho mesmo palavras para te agradecer por tudo que tu tens feito por mim, né? E aqui também pela nossa coordenadora Andréa Silva. Levo isso para minha vida e digo para você aí, não brinca com a tua saúde, não ignore, né? Procure ajuda, prevenir é o melhor, continua sendo o melhor remédio, né? E invista na sua saúde, vale muito. Doutora, muito obrigada, até uma próxima. Até mais, muito obrigada. Valeu. Você, vem com a gente daqui a pouquinho, às 14 horas, já tem o Melhor da Tarde, muita música no seu rádio, muita informação leve, a vibe gostosa que você precisa para sua terça-feira continuar sendo boa e melhorar. A gente volta já e o nosso Saúde em Dia na próxima terça-feira. Beijo, até mais. Você acabou de ouvir Saúde em Dia, com dicas e informações de saúde e bem-estar. Fema FM.